Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, 17 de agosto, hoje segunda-feira, agora 18 horas e 28 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jazzp2p.com.br. Nós estamos aí estreando uma nova configuração aqui do nosso layout, a gente gostaria de saber aí as opiniões de vocês. A gente está fazendo mudanças aí sempre para trazer o melhor para vocês. A gente tem aprendido muito aí no processo. Então, ao longo aí desse nosso podcast hoje, vocês vão ver que estamos com uma nova configuração aí dos gráficos. E o título do episódio de hoje é Does She or Doesn't She? Isso aqui é uma menção a uma campanha de marketing que foi feita ali há alguns anos atrás, ali na década de 60, década de 70 e provavelmente, nos Estados Unidos, se as mulheres então pintavam ou não o cabelo. Então, does she or doesn't she, quer dizer, a tinta é tão bem feita que não dá talvez a capacidade de distinguir se é natural ou não a coloração do cabelo. Então, por que isso tem a ver com as criptomoedas, né? Será que naquela época já se tinha uma percepção? Não, não é isso. A questão toda é, nós rompemos os 12K ou não, né? Não, nós estamos acima. Agora, o preço acima não quer dizer que ele foi rompido, porque ele pode voltar. Então, essa é a questão que nós vamos tratar hoje nesses nossas novas configurações de templates aqui de gráficos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha rápida. Nós vamos usar definitivamente o TradingView, nós não vamos mais pegar os gráficos diretamente das exchanges, muito embora a imagem, ou seja, os dados sejam diretamente das exchanges. Então, a gente está usando como uma interface o TradingView, uma ferramenta fantástica. A gente acabou se decidindo então por essa. A gente fez uma excursão entre OKEx, Binance, né, vai e volta, eventualmente passando pela TradingView. Agora a gente está definitivamente então aqui na TradingView. Então vocês podem acompanhar uma ferramenta aberta. A gente está aqui, Binance, Bitcoin, Tether, gráfico de 1 hora. A gente reproduziu então os mesmos estudos gráficos que a gente tinha no outro, que é a média móvel de 20, 50 e 200. Média móvel exponencial, só cuidem que ela não tem displacement, tá? Não sei porquê, ou offset, como vocês queiram dizer. Ela considera o close do candle como base, pode ser qualquer um, né? Pode ser open, max, min, tanto faz. A gente usa o close, que é o padrão, na nossa opinião. E 20, 50 e 200 com displacement zero, né? Já não sabe se o displacement ou offset é vertical ou é horizontal, tanto faz, tá? Nós colocamos zero, né? Por quê? É muito importante entender isso. A média, ela tem um atraso. E o atraso é proporcional ao tamanho da janela. Na verdade, o atraso é metade da janela, tá? Não vou entrar aqui em discussão, mas isso aí é uma filtragem digital, tá? E por conta disso ela tem um atraso. Então, quando tu faz esse displacement horizontal, tu joga ela para frente, talvez para vocês eu tenho que fazer assim, né? Ela vai estar olhando para o futuro, tá? Então, tu joga ela para frente. Isso é um pouco incoerente, muito difícil de embasar. Isso pode ficar bonito nos gráficos, mas cientificamente não tem embasamento nenhum. Aquilo que não tem embasamento a gente não utiliza, tá? Talvez é uma pobreza de argumentação nossa, mas até que alguém nos corrija, a gente vai continuar com as nossas opiniões. Então vamos para o gráfico, nós continuamos aí com a mesma sequência e muito obrigado aí pela sugestão. Nós vamos ficar fazendo dentro de um ativo todos os tempos gráficos, daí a gente muda para o outro ativo, tá, viu? A gente escuta vocês, vocês participam, a gente ouve. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Bitcoin na Binance, Bitcoin Tether, gráfico de 1 hora. Então, o que nós temos aqui? Uma alta fantástica. Aqui a gente vê os gráficos, tivemos esse arranque aqui nesse dia de hoje, já no provavelmente início da manhã. Foi maravilhoso isso e foi muito interessante porque a Bitcoin subiu e o Ethereum ficou parado olhando. E ela estava na casa dos 425. Então, depois desse super candle aqui, a
o Ethereum começou lentamente a subir, nós já vamos ver no outro gráfico, agora não posso mostrar outro, não é que não posso, mas... Né? Então, o que acontece? Deu uma bela oportunidade de entrar no Ethereum, e quem aproveitou a alta da Binance pode ter vivido duas vezes o mesmo momento, é um déjà vu, né? A gente fala déjà vu, mas é déjà vu, né? Então, tu pode ter aproveitado a alta da Binance, da Bitcoin, porque, opa, tu estava comprado em Bitcoin, ela subiu, tu viu que o Ethereum não subiu, tu vende Bitcoin por Ethereum e surfa de novo na mesma onda. Claro, aí tu vai perder essa segunda onda aqui, mas ninguém sabia no final da primeira que ia acontecer a segunda, tá? Porque nós podíamos ter tido aqui uma reversão astronômica, que é como aconteceu 1 ou 2 horas antes aqui, que nós tivemos aqui uma alta e ela terminou em baixa hora. Isso aqui foi unbelievable. Eu me lembro, foi hoje, né? Algumas horas atrás, eu estava olhando o gráfico, quando eu vi, uau, 12K, e quando eu olhei de novo, uau, 11K, o que está acontecendo? Bom, já tinha acontecido, né? Então ela subiu, desceu, em questão acho que de 5 minutos, mas isso aí era um prenúncio desse... Agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar, tá? Mas aconteceu o segundo. Então, subiu, mas subiu sozinha nessa primeira alta, nesse primeiro candle. O BNB estava em 23,15, 23,08, 23,22. O que é isso? 23,22, 23,15, 23,08 Tethers, a BNB, né? O par BNB USDT, BNB Tether, né? Que é a coin nativa da blockchain da Binance. A Binance tem uma blockchain. Então, o que acontece? Podia ser um movimento isolado. E agora? Bom... Vamos aguardar. Será que vai ter uma reversão? Não teve reversão, então provavelmente as outras vão subir. E aí, lentamente, a BNB começou a migrar do fundo em 23.0 para o 23.9, nessa direção. Lentamente o Ethereum começou a sair do 4.25 para o 4,40, 4,41, tá? Então foi muito interessante, a gente conseguiu participar e quando chegou em 4,40 a gente anunciou que isso aqui podia ser um topo, que era exatamente quando aqui a Bitcoin estava aqui em cima já nessa segunda movimentação exacerbada que aconteceu aí 6, 7 horas atrás, tá? Então foi muito interessante. Foi um belo movimento e agora a pergunta toda é, será que acabou? Bom, então do ponto de vista de volume nós estamos numa pausa. Então vamos olhar isso aqui primeiro. A gente tem essas curvas, branca, amarela e ocre. De repente vai ter gente que, assim como eu, se não tivesse tido a minha professora de educação artística, ouviu pela primeira vez ocre aqui, né? Então não deixa de ser algo que se aprende, né? Pelo menos isso, né? Então, são as linhas de sempre e essa área aqui, talvez eu tenha que diminuir um pouco aqui, deixar ela mais transparente, né? Mas isso aqui é o média móvel dos últimos 200 candles, estaria então, respectivamente, aqui aos preços, tá? A gente chegou à conclusão de que movimentos que excedem os últimos 200, a média móvel dos últimos 200, eles têm uma importância maior. E vocês podem ver aqui, não é à toa, tá? Não é à toa. Então a gente está bem entusiasmado aqui com essa nossa conclusão, tá? Ela não está patenteada, ela não está registrada, né? Invente a sua, né? Então fiquem à vontade aí para utilizar ela nos seus trades, a gente fica feliz. E o que acontece então? Nós estamos acompanhando aqui que o volume reingressou dentro dessa área. Então a gente não espera movimentos relevantes dentro dessa realidade, que é os preços literalmente submersos aqui nessa lagoa azul. Aqui não dá para falar lagoa, pode ser que é um rio, né? Mas é isso, tá? Então enquanto o volume, a coluna de volume estiver submersa aqui na média móvel dos últimos 200 períodos, nós não esperamos aqui rompimentos, tá? E o que pode acontecer? Que a gente perca a sustentação e faça um teste aqui a média móvel. Isso poderia acontecer. Onde está a média móvel nesse momento? Então esse aqui é o nosso primeiro suporte, 12.127.
Vamos falar 12,150. Então, 12,150 é o nosso primeiro suporte. E onde está a nossa resistência? Nós não estamos vendo resistência aqui. Nós não estamos, mas como esse tem o topo? O topo é uma coisa, resistência é outra. Porque parou lá em cima não quer dizer que não podia ter ido além. Resistência é quando alguém resiste e não quando tu perde o embalo. São duas coisas diferentes. Então não houve uma oposição ao movimento de alta. Vou repetir. Não houve uma oposição ao movimento de alta. Então não tem nada que limite uma possível alta da Bitcoin acima desse nível máximo visível nesse tempo de gráfico. Mais para baixo a gente tem aqui esse suporte. Então estamos sem resistência olhando, né, imediata. Porém, nós temos suporte imediato aqui, esses dois. Dificilmente vamos chegar aqui no terceiro. Então, vamos para os níveis de novo. 12,150, 12K. Então, 12,150, 12K. Então, dentro dessa visão de suportes com as médias móveis, os 12K estão rompidos, porque se agora os próprios 12K são suporte, isso quer dizer que a gente fica dali para cima. Então, a resposta é rompemos. Isso é o que diz o gráfico de uma hora. Vamos ver o que o diário diz. E aí a gente entra lá. O diário, então, evidentemente, ele deve contar uma história, então, um pouco diferente. Aí vocês vão perguntar o que é essa linha tracejada aqui? Calma, já voltaremos a ela, né? Então aqui nós temos de novo média móvel, 20, 50 e 200 períodos, e aqui a média móvel no volume nos últimos 200 agora dias, tá? É muito interessante que essa configuração 20, 50, 200, preparem-se, ela é transtemporal. O que quer dizer isso? Para diversos períodos de tempo, ela tem validade, não só num. Ah, então, muito interessante. Isso. E por que a outra, que era que tu usava de 24, 168, 720, que era a média móvel diária, semanal e mensal no gráfico de uma hora, por que ela só funcionava no gráfico de uma hora? Atenção para a resposta, não sei. Tá? Como não sei? Não sei, mas funcionava bem no de uma hora e não funcionava nos outros. A de 20, 50 e 200 funciona bem onde é que eu olho. Então agora a gente usa de 20, 50 e 200. É isso, com toda essa ciência por trás, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora onde é que estão os suportes. Eles estão aqui 11K5, 10,650, tá? Então 10K6, 10K7, tá? Então 11K5, 10K7, não as fitas aquelas, tá? O número, 10,700. E aqui então 9K4. 11K5, 10K7, 9K4. Então, o que quer dizer isso? No diário a gente ainda não rompeu. Como é que a gente rompe na hora e não rompe no dia? Isso quer dizer que para as próximas horas a gente provavelmente fica em cima, mas nos próximos dias a gente não tem como garantir. O que quer dizer não ter como garantir? Veja você, olha esse dia aqui. Nós estávamos aqui em cima, aí perto dos 12K, e nós subimos, fizemos o rompimento e caímos com tanta força que a gente chegou a pensar que não voltaríamos mais, mas veja o que aconteceu, né? Hoje foi o dia que a gente rompeu com esse topo. Então, isso é o tipo de suporte ou resistência que é rompida no gráfico de hora, mas não é rompida no gráfico de dias. Né? Você já deve ter ouvido aquela frase, nada como um dia depois do outro. Agora a gente tem uma visão do impacto disso nos gráficos. Né? Vamos dar uma olhada então no gráfico semanal. A propósito, aqui também não tem resistência visível. Tá? Não temos resistência visível aqui no gráfico. Para quem está nos acompanhando aí, então para não perder o embalo, nós acabamos de perder os 12K3. Nós estamos operando aos 12,285, tá? A gente estava totalmente fora do mercado em cripto, né, de Ethereum e Bitcoin, etc. Mas a gente está voltando gradualmente à medida que o Ethereum cai, tá? Mas vamos ver se isso aí é uma boa. A gente vai esperar cair um pouco mais para fazer mais uma nova entrada. Aqui sim a gente tem alguma ideia, tá? Primeiro, o que é isso aqui? Agora vocês vão entender o que é o pontilhado. O pontilhado é uma projeção que a gente fez dos fechamentos aqui, ó, year to date. Então, até aquele período, nós estávamos, então, nesse candle aqui.
Então até aqui nós tínhamos ido no ano, tá? Foi nesse momento aqui que a gente gerou essas figuras para ter uma ideia de como a gente tinha se comportado. Ó, 2018 a gente começou lá perto dos 20k e terminou aqui embaixo aqui nos 4k. 2019 a gente começou nos 4k e terminou aqui perto dos 8, né? Logo acima dos 7. E 2020, então, a gente começou aqui, teve um bumpy road aqui, mas a gente está bastante bem agora nos 12k. Então, o que acontece? Qual é o desafio aqui? Aqui nós estamos no gráfico da semana. É fechar a semana acima desses níveis aqui. Isso aqui é muito perigoso, tá? Nós ainda não fechamos. Nós nunca fechamos uma semana, vamos dar uma olhada aqui, acima dos 11K5. Nós nunca fechamos a semana acima dos 11K5, exatamente o suporte diário. E que dia é hoje? Segunda-feira. Então a gente tem que aguentar. Provavelmente nós vamos ter um teste aos 11K5 ainda essa semana. E vamos ver se o mercado acha que agora é o momento de fechar ela acima dos 11K5. Isso nunca aconteceu desde antes de 2018, né? Ou 2018. Porque fechar acima caindo não é vantagem, né? Fechar acima caindo não é vantagem, tá? Se alguém é bilionário agora está milionário, ele não se sente bem, mas ele é milionário. Então, fechar acima dos 11K5 caindo não é vantagem. Agora, fechar acima dos 11K5 subindo é maravilhoso. E esse é o nosso caso aqui, porém ele ainda não aconteceu. Então, muito cuidado, os 11K5 é o nosso suporte semanal imediato, exatamente o diário. Então, isso aqui é um suporte forte, provavelmente ele vai ser testado ao longo dessa semana ou da próxima. Tá? E o que seriam resistências, então? Então, vamos olhar aqui. Nós não temos aqui um candle significativo. Na época, nós tivemos esse segundo aqui, que foi do top high, não foi o top high, mas na época foi, né? Nós tivemos aqui aos 14K. Então, nós temos 14K e 13K. Então, a gente tem espaço para subir até os 13 e 14K. Até os 13 e 14K, respectivamente, essas máximas. E muito cuidado com uma possível reversão e nesse meio tempo um teste aos 11K5. Então seria razoável esperar um mergulho aqui até os 11K5 e depois uma subida forte, ou o contrário, então um disparo aqui em cima e depois um recuo forte até aqui embaixo, tá? E outro ponto, antes dos movimentos acontecerem, eles estão tendo uma volatilidade muito grande para ter certeza que eles vão varrer os comprados e os vendidos. Então primeiro uns, depois os outros, tá? Então, muita atenção para quem está posicionado com margem, tá? Esse mercado é feito para tirar o dinheiro de vocês, tá? O mercado é feito para tirar o dinheiro de vocês, tá? Não é feito para deixar ninguém rico, tá? Então, o mercado, ele vive do retail, tá? O retail somos nós, tá? Então, o mercado é construído para tirar o dinheiro da gente. Se tu quer concordar com isso, tu quer discordar com isso, filosoficamente, tanto faz. Olha os resultados. O mercado é feito para tirar dinheiro da gente, tá? Então, aqueles que sobrevivem, parabéns. Aqueles que prosperam, parabéns. Mas o mercado é desenhado para aniquilar o retail, o varejo. E essa é a realidade da grande maioria. Então, muita atenção. Evitem operar com margens. Margens é uma forma de acelerar esse processo. Então, cuidado. Então, por isso que tem essas movimentações com extrema volatilidade, porque dela consegue derrubar os comprados, os vendidos e daí ela sobe, né? Independente de qual é a ordem dela, faz a sua trajetória. Então, muita atenção, ok? Por isso que a gente trabalha, então, preferencialmente no spot, a gente trabalha também com futuros, a gente trabalha com margem, mas a nossa alavancagem agora está 1 para 1, é uma maravilha, dá para abrir uma posição e dormir, tá? Então, a gente está livre aí dessa exacerbância aí, e a gente consegue então acabar fazendo um capital quando a gente acerta, né? Então é isso. Vamos adiante então, terminamos aqui a Bitcoin, a gente está vendo 11K5 no semanal, 13, 14K resistência, só ali que a gente tem resistência. Vamos dar uma olhada de novo no diário, a gente comentou ali com vocês, voltando então, porque nós vamos para o gráfico depois do Ethereum. No diário a gente tem os 11K5 confirmando, depois os 10K7,
as primeiras, e no gráfico de 1 hora, então, nós temos aqui os 12K 150 e os 12K. Então, esses são aí os nossos suportes. Então, não esperaria nas próximas horas um mergulho abaixo dos 12K, mas eu esperaria nos próximos dias e nas próximas 2 semanas um teste aos 11K5, tá? Muita atenção, a gente pode estar errado, mas essa é a nossa visão. E aqui, claro, com volumes acima da média móvel de 200, fora dessa região, a gente pode esperar movimentos significativos. Terminamos aqui a Bitcoin, vamos então para a Ethereum. E aí a gente entra aqui, notícia boa, recuperamos os 12K3, vamos aqui no gráfico de 1 hora, o que a gente vê aqui? Então, estamos aí fazendo um leve recuo, mas é um leve recuo, né? No Ethereum, a gente está com suporte aqui aos 432, 430. Então, a gente vê ali possíveis recuos até esse nível, né? O volume também dentro da média, então não devemos ir muito além disso, nem para baixo, nem para cima. E a gente continua aqui com essa resistência, que é aqui o nosso topo aqui, tá? Bom, de novo, nós não tivemos um movimento de oposição, tivemos sim, foi esse aqui. Esse movimento recente, esse candle de topo aqui, que teve a máxima, ele foi um candle de reversão, a gente avisou isso e desde então a gente recuou. Isso aí está no nosso Twitter, isso está no nosso Telegram, acompanhem. Por isso que a gente pede que vocês nos assinem, que a gente está acompanhando o mercado, a gente lança ali, isso pode ajudar vocês a não entrar all-in exatamente no pico. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma dificuldade de romper esse nível. Que nível é esse? 440. 440 aqui tem se mostrado uma resistência em função desse candle aqui, do contrário, podia ter sido perda de força, tá? Mas não, aqui foi uma resistência. Então, para nós romper aqui, nós vamos precisar de alguma coisa mais forte. A gente já comentou os 24 do BNB, então no momento que isso for rompido, isso pode acontecer na madrugada, né, quando a Ásia acorda, e provavelmente aí levar a Bitcoin acima dos 12K4, então já que os 12K já foram rompidos no gráfico de 1 hora, romper os 12K4, testar os 12K5, isso sim vai jogar Ethereum com tudo lá para cima, tá? Então essa é a nossa visão do Ethereum. Vamos dar uma olhada no diário. No gráfico diário, a gente tem aqui os 385, a gente pode botar aqui 390, 330, então, como suporte imediato, tá? A gente vê uma cataclisma aqui que nos leve aqui embaixo, aos 330, mas os 390 é bem razoável que a gente volte, tá? Quando é que a gente volta? 11K5 lá, 430 aqui, tá? Provavelmente aqui a gente perca eles um pouco, mas deve recuperar. Então a gente deve ficar dentro dessa trading range aqui, que vai desde os, vamos dar uma olhada aqui direto no gráfico, desde os 375 aos 440. Essa trading range deve ser visitada caso nós testemos os 11K5, tá? Então muita atenção. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Estamos quase no fim aqui. E aí o gráfico semanal, então, ele disparou com volume, tá? Aqui não vai aparecer a média móvel, né? Interessante, mas não vai. E a gente tem aqui os nossos suportes imediatos aos 300K, tá? Então, 300K, 240. 300K, 240 suporte semanal. A gente considera só o primeiro 300K, 300 dólares, né? 300 tethers. E onde é que estão, então, as nossas resistências? Bom, a gente está num nível aqui que era o 400. Vocês devem lembrar que eu disse que os 440 seria o caminho livre, né? Você está registrado nos nossos podcasts. Por favor, olhem, a gente falou que os 440 era uma resistência, tá? Quando a gente estava para romper os 400. A gente estava para romper os 400, a gente falou, rompidos 400, a próxima resistência aos 440. Não foi diferente, tá? A gente subiu lá e agora está parando, tá? Então, tomara que os 440 sejam rompidos, mas essa é a nossa resistência e nós avisamos isso, tá? Rompidos os 440, até onde a gente vai? Bom, provavelmente ao topo aqui dessa região, que coincide aí logo abaixo dos 500, tá? Então, 480
é o fim topo da região de congestionamento. Então, essa região 440, 480, quem sabe com máximas até perto dos 500, é a nossa próxima fronteira se nós rompermos os 440. Do contrário, a gente deve ter recuos moderados, no máximo ali aos 385, como a gente mostrou para vocês ali no diário. Essa é a nossa expectativa do Ethereum, mas cuidem o volume. O Ethereum sem volume ele cai. O Ethereum sem volume ele cai. O que mata o Ethereum não é Bitcoin, é o volume. Então o Ethereum com volume fraco, adiós, não vai prosperar, tá? E aí a gente vem então para o Brasil, mas a gente começa a fazer análise de outros índices que são muito importantes, e aliás a informação mais importante no mercado não é o preço da Bitcoin, não é que oração, não é que o Banco Real dá 10 dias no cheque especial, é a taxa de juros dos títulos de 10 anos emitidos pelo Tesouro Americano. Então, por que isso? Porque isso aqui controla o fluxo de capital. Quando a taxa de juros cai, o SP500 sobe. O que é o SP500? É o índice da Bolsa Americana. Por quê? Porque não existe atratividade no mercado e está entrando muito dinheiro. Então não existe atratividade nos bonds, nos títulos de dívida, e está entrando dinheiro no mercado. A liquidez é grande. Então o que acontece? Esse capital vai para o mercado de ações. É isso. Bitcoin pode se beneficiar? Pode, mas quem principalmente se beneficia é o SP500. O que acontece quando os juros sobem? Quando os juros sobem, o SP500 cai porque ele perde competitividade. Para onde esse dinheiro vai? Bom, isso em geral pode estar associado a risco, isso pode estar associado à falta de liquidez. Então, quando está associado ao excesso de liquidez, o dólar se valoriza. Mas quando o dólar se valoriza, Bitcoin pode perder, ouro pode perder, as commodities podem perder. Agora, quando o dólar se desvaloriza, num primeiro momento, quem vai se beneficiar? Bitcoin, ouro, as commodities. As commodities se beneficiam, então o preço delas sobe porque agora tu precisa mais dólares para adquiri-las. Se esse movimento de desvalorização do dólar persistir, os juros têm que subir porque perde atratividade o mercado americano. Quando sobe os juros, isso derruba o mercado de ações, isso derruba a Bitcoin no primeiro momento e mais adiante o ouro, as demais commodities, porque se esse movimento é de elevação de juros, os títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Americano ganham atratividade, o capital volta a migrar e o dólar começa a se recuperar. Porém, se essa alta de juros está associada a uma perda de confiança, o ouro dispara e aí mais adiante as demais commodities. Então, essa é a mecânica que a gente percebe, talvez a dinâmica seria o termo mais correto, que a gente percebe, então por isso a gente acompanha aqui. Então o que é um sinal de fraqueza do dólar? Vai ser quando essa linha, essa média móvel for rompida e ela está sendo testada e é o terceiro teste que ela sofre. No momento atual, a média móvel de 20 períodos está em 0,745 e nós estamos agora em 6,690. Então, 0,740 é o 0,750 é o limite aqui desse rendimento e isso aqui vai ser um paradigma que vai ter sido rompido e deve nos levar aqui aos 1,122, né? 1,120. Isso aqui é um marco na desvalorização do dólar. Então, muito cuidado quando isso acontecer. Essa desvalorização do dólar associada a essa alta de juros, isso aqui, no nosso entendimento, é mortal para o mercado de ações. Isso aqui deve trazer uma correção muito forte na Bitcoin. A gente espera isso aí para novembro, associado às eleições dos Estados Unidos, não só por uma possível eleição do Joe Biden, mas também por uma não eleição, ou seja, a incapacidade de um país daquela dimensão, daquela importância econômica, de decidir quem teve mais votos, né? Eles perderam a capacidade de contar pedrinhas. Então,
Muita atenção para isso. E rompendo os dois aqui, nós temos total caos. Total caos, tá? Então, muito cuidado com aquilo que a gente deseja, a gente não está esperando isso daí. E aí, com base nisso, a gente entra no DXY. E aí nós temos aqui o gráfico semanal do dólar index, a gente vê aqui que ele está rompendo para baixo, uma média móvel, um canal aqui importante, e ele tem espaço para subir até os 96. E essa recuperação vai estar associada a uma alta de juros, então muito cuidado. O rompimento para cima da média móvel de 20 com uma reversão no dólar index, reentrando no canal e atingindo aqui a média móvel de 200, tá? Então isso aqui é muito importante. Notem que aqui não tem volume, volume aqui é irrelevante. Aqui a gente só analisa preço, é um dos poucos índices, um dos poucos dados em que apenas o preço é relevante, tá? E aí, então, isso aqui acontecendo, essa subida, ou suba, como dizem meus colegas argentinos, uruguaios, nossos irmãos latino-americanos, a gente vê aqui essa subida, ela vai estar associada, então, com a queda na Bitcoin, a queda no SP500. Então, muita atenção para isso, tá? Existe uma outra forma aqui do dólar index subir e a taxa de juros não? Sim, que é quando tem um excesso de liquidez, esse dinheiro vem para os Estados Unidos, em especial se tu tem aí um quantitative easing no euro ou no ien, e esse dinheiro vem para os Estados Unidos e ele entra direto no mercado de ações, né? Porque ele está subindo bastante. Então o dólar se valoriza porque ele entra comprando dólar e ele vai para o mercado de ações, e isso não eleva a taxa de juros porque eles não precisam aumentar a taxa para captar mais dinheiro, eles estão monetizando a própria dívida. Então, mas isso ainda dentro de uma normalidade. Mas quando tu começa a sair da normalidade, o dólar se valoriza e a taxa de juros sobe. E aí tu tem um problema, porque aí tu tá conseguindo essa valorização via taxa de juros, quer dizer que não está conseguindo mais captar. Isso aí é primeiro um sinal de liquidez e depois, mesmo subindo a taxa de juros, o dólar cai, aí é um problema de confiança e aí é bom para o ouro num primeiro momento, tá? Então, muito cuidado. Muita atenção. Então, a gente espera isso. O dólar aqui, então, não está se recuperando. Vamos dar uma olhada no Brasil. Sim, está muito comprido hoje o programa, também estou achando, tá? Ele vai ser mais rápido nos próximos. Então, se a queda do dólar se mantiver, a gente tem a possibilidade de testar aqui o nosso suporte aqui no 5,26. Notem que os 5 agora estão sacramentados. Então, a gente vê os 5,26, 5,30 aqui como fundo. Do contrário, a gente deve continuar subindo, especialmente se o dólar se recuperar. A gente pode testar ali os 5,86 novamente. Então, a gente fica dentro dessa janela aqui. E aí, a gente vem então para Bitcoin. Aqui no Brasil, a gente dá uma olhada aqui, os dados do mercado Bitcoin. Então, com a alta lá, tanto da Bitcoin Tether quanto do dólar, os 65K são aqui nosso potencial suporte, tá? Eu tô com muita figura gráfica aqui, eu vou começar a tirar algumas delas aqui, tá? Elas não são mais importantes, tá? Então tá aqui. Então a gente pode recuar, pode, até os 52K, mas isso é numa queda aí da Bitcoin que a gente ainda não está vendo. Pessoal, essa foi a nossa análise aí no dia de hoje. A gente espera aí que vocês tenham gostado do nosso formato. A duração a gente ainda está se concentrando para manter perto aí da casa dos 20 minutos. A gente acha um pouco difícil fazer isso aí com menos tempo, mas a gente quer então deixar claro, nosso objetivo hoje foi mostrar os 12K e mostrar o que está por trás dessa movimentação para que vocês possam olhar mais para frente. Vai dizer, por que tu fala todas essas coisas? Para tu entender qual é a nossa visão lá para o final do ano, para tu conseguir te posicionar agora. Se tu não enxerga lá na frente, a gente só vê o próximo tique, a gente não está enxergando nada, tá? Então, essa é a nossa postura em relação aos gráficos, em relação aos ativos, em relação aos investimentos, e a gente espera que vocês consigam o melhor para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, até a próxima.